Então, sem mais delongas, nós vamos entrar aqui realmente em educação, sociedade e prática escolar. Quais são os principais autores que eu preciso estudar, gente? Além daquilo que nós vamos estudar realmente, pegue essa dica, porque essa dica vai te ajudar bastante. Como é que eu preparei essa aula? Eu preparei essa aula traçando aquilo que vem tratando da prática escolar e da educação, a diferença de prática escolar e educação escolar, e a gente vem ali colocando os principais autores que vão falar a respeito desse assunto. Você tem aí, por exemplo, Karl Marx, Max Weber, você tem aí a Gramsci, você tem Paulo Freire, você tem Adorno, também um outro autor que pode cair na sua prova quando se fala de educação, sociedade e prática escolar. Então, todos aqueles autores, aqueles pensadores que vão tratar da sociologia, olhando para a educação, o trabalho e a sociedade, a economia, que eles vão ser influenciados por esses aspectos sociais, mas que eles vão colocando esses aspectos sociais, a influência da escola e como esses aspectos influenciam a escola. Por exemplo, quando a gente olha para as questões econômicas, a questão econômica influencia a escola? É claro. Quando você olha para a história da educação, você vai perceber que a educação teve um momento em que ela tinha ali um objetivo, que era, por exemplo, mão de obra para aquele processo de industrialização. Hoje, a educação está voltada mais para uma perspectiva crítica, auxiliando o aluno para que ele possa pensar mais, para que ele possa ser mais criativo. Então é isso que a gente precisa entender. Os aspectos aí que vão influenciar os objetivos da educação. Lembrando sempre, pessoal, a educação está sempre conectada com vários aspectos sociais, como, por exemplo, a questão do trabalho, a questão da economia, a questão também das classes sociais. Então, a educação sempre será influenciada por estes aspectos. Quando você olha, por exemplo, para a Idade Média, quando você olha, por exemplo, lá para o momento em que a educação formalizada estava começando o seu início, você observa ali que você tinha as pessoas que tinham ali os seus afazeres e vocês tinham os aprendizes. Ali naquele momento tinham os aprendizes. Era como se fosse ali justamente uma proto-educação escolar, onde o dono daquele meio de produção, seja ele um cavaleiro, ou seja ele um ferreiro, seja ele um artesão, ele tinha os meios de produção e ele ensinava para alguém mais novo, uma criança, um jovem. Então era esse tipo de educação. Então, a criança, se quisesse aprender a ser ferreiro, o que o pai fazia? O pai tirava de casa, levava para a oficina daquele ferreiro e o ferreiro ensinava ele aquele ofício para que aquela criança pudesse ter uma profissão. E assim por diante. Com o tempo, a escola foi se formalizando, a escola foi tendo ali o seu desenvolvimento e chegamos onde nós temos a nossa escola pública, onde nós lutamos pela qualidade. Hoje, a legislação dá base para que as crianças de 4 até os jovens de 17 anos tenham aí a possibilidade de estudar. É obrigação que essa faixa etária esteja ali dentro da escola. Nós estamos ainda lutando muito com a questão ali dos primeiros anos da infância, que é de 0 a 3, onde nós temos ali a creche, e nós estamos também batalhando aí para a melhoria do ensino médio, por exemplo, e também para o ensino superior. Então são esses aspectos aí que estão sendo influenciados pela sociedade, estão influenciando a sociedade. Um aspecto muito importante também que influencia a educação é a política. A política também é um aspecto que nós vamos observar aí, como a política pode realmente influenciar esse aspecto, tá bom? Então são questões que são muito importantes e que nós vamos aqui, eu estou formalizando aqui, pessoal, um pensamento coletivo, um espírito coletivo de pensamento, para que nós possamos, no momento que nós estivermos estudando o material realmente,
você tenha esse espírito, você tenha esse entendimento junto comigo. Então venha para que possamos dar início. Primeiro ponto aí que eu vou trazer para vocês é a diferença entre prática escolar e prática educativa. Nós temos aí uma grande diferença entre estes dois pontos. Nós vamos falar sobre a questão da prática escolar. Mas a prática escolar e a prática educativa são pontos iguais? São as mesmas coisas? Não, pessoal, elas não são as mesmas coisas. Você tem aqui, pessoal, por exemplo, vem comigo, a prática escolar que vai atuar no campo restrito formal, aquele que acontece na escola, e a educativa, aquela que vai ser num sentido mais amplo, que pode ocorrer em qualquer lugar. Então vamos lá. Aquele tipo de educação que acontece, por exemplo, lá no sindicato, quando você tem uma formação sindical, por exemplo, aquilo é prática escolar ou prática educativa? Aquilo lá é prática educativa. Isso que nós estamos fazendo aqui nesse momento é prática escolar ou prática educativa? Prática educativa. Amanhã, você que está em sala de aula, quando for dar a sua aula para o seu aluninho lá, seja ele de educação infantil, fundamental ou médio, naquele momento, a prática que está acontecendo ali é uma prática educativa ou uma prática escolar? É uma prática escolar. É uma prática educativa que se formaliza, olha o tanto que é importante, se formaliza em uma prática escolar, beleza? Então esses dois pontos. A prática escolar, ela é institucionalizada, ela tem um objetivo em si, ela tem um currículo próprio, ela tem um sistema de ensino. A prática educativa, ela pode ser, por exemplo, feita numa educação livre, como essa que nós estamos fazendo aqui, uma formação livre, uma formação onde você busca esse processo que está fora desse sistema desenvolvido, esse sistema formalizado. Ok, pessoal? Então essas duas diferenças são muito importantes. A sua prova pode cobrar isso? Ela cobra, pessoal, porque ela quer saber se você, as bancas querem saber se você tem esse entendimento. Porque tem muitas pessoas que vão fazer a prova e que não passaram aqui conosco, não estudaram conosco, que vão dizer, prática escolar e prática educativa é a mesma coisa, e vai lá e coloca como se fosse a mesma coisa. Você que está estudando conosco, você já está preparado e entende que não é justamente aí a mesma coisa, beleza? Falando um pouquinho mais, um pouquinho aí, nos aprofundando sobre a prática escolar, vem comigo. A prática escolar é aquela educação que não significa escola, papéis sociais serão estabelecidos por meio da prática educativa. Não existe sociedade sem prática educativa. E não existe prática educativa sem sociedade. Elas são dependentes. Educação, pessoal, quando a gente fala de educação, não necessariamente eu tenho que fazer isso dentro de uma escola. Por quê? Porque essa escola, ela demanda justamente um sistema próprio, uma legislação própria, ela demanda, como por exemplo, um currículo estabelecido, ela demanda toda uma organização que está por trás desse sistema, dessa prática escolar. Então, educação não necessariamente significa escola, tá bom? Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui é educação. E nós não estamos dentro de um ambiente escolar. Nós estamos em um ambiente virtual. Você está aí na sua casa, no seu trabalho, aí em algum local, estudando junto comigo, sendo ao vivo, síncrono ou assíncrono. Depois você vai assistir essa aula. Então, esses dois pontos são pontos aí que você precisa justamente considerar, que educação não necessariamente é escola, beleza? Outro ponto que é muito importante é que quando eu olho para este sistema de ensino, ele tem uma legislação que vai ali justamente auxiliar, vai justificar, vai potencializar essa educação. O que nós estamos fazendo aqui é chamado pela legislação como cursos livres. E os cursos livres, eles têm um desenvolvimento diferenciado. O cursinho preparatório para concurso presencial, por exemplo, é curso livre. Isso aqui que nós estamos fazendo é um tipo de curso livre à distância. Então, pessoal, nós temos esses aspectos aí que são muito importantes, que não necessariamente demanda uma escola, beleza? E aí, é muito importante, para que nós tenhamos aí uma prática educativa, nós precisamos de pessoas, nós precisamos de uma sociedade. Então a prática educativa, ela demanda pessoas.
Então não existe prática educativa sem pessoas e não existe um local onde tenha pessoas que não haja a necessidade de uma prática educativa. Olha só, como nós falamos, mesmo dentro de uma empresa, você vai ter aí práticas educativas, beleza, pessoal? E aí, Charlot vem falando a respeito justamente desse conceito do que vem a ser prática educativa. É um processo por meio do qual um membro da espécie humana, inacabado, desprovido de instintos e capacidades que lhe permitiriam sobreviver rapidamente sozinho, se apropria, graças à mediação dos adultos, de um patrimônio humano de saberes, práticas, formas subjetivas, obras. Então, o ser humano precisa se imbuir, precisa consumir esse patrimônio cultural, esse patrimônio social, essas formas subjetivas, essas práticas, esses saberes humanos, para que ele possa se constituir, porque todo ser humano nasce inacabado. Sendo ele um ser que nasce inacabado, ele precisa se constituir deste patrimônio cultural que está estabelecido e construído ao longo da sociedade. Beleza, pessoal? Então nós já traçamos aí essas diferenças e aí é muito importante você entender isso. Agora nós vamos tratar rapidinho, tá bom, pessoal? Porque nós temos aí uma aula especificamente que fala sobre esse assunto, mas eu quero conectar as tendências pedagógicas na prática escolar. Por que eu quero conectar as tendências pedagógicas na prática escolar? Veja bem, a prática escolar foi modificando-se ao longo da trajetória humana por causa da necessidade que essa escola vinha desenvolvendo, justamente olhando para a sociedade. Não existe, pessoal, uma escola alheia ao processo social. Não existe uma escola alheia do desenvolvimento social. Se eu tenho uma escola que não prepara este educando para a sociedade vigente, para que ele possa ressignificar, para que ele possa se desenvolver, para que ele possa realmente ali poder transformar aquele meio, o que vai acontecer com esse cidadão? O que vai acontecer com essa pessoa? Ele vai estar à margem da sociedade. Por isso que a nossa batalha de professores da rede pública é que nós tenhamos uma rede pública, que nós tenhamos aí uma educação pública que dê conta dos anseios da sociedade, que são justamente esses anseios hoje tecnológicos, de informação rápida. Então, essa aula que, por exemplo, eu dei hoje, semana que vem essa aula já vai estar ali virado passado. Nós já temos outro material que nós temos que estudar. Então, uma informação como essa, que ela é consolidada, que ela vem baseada em vários autores, ela se torna passado porque a informação passa rápido. E nós temos que ajudar os nossos estudantes a fazer o quê? A entender, a criticar e aí a não se tornar apenas meros consumidores passivos, beleza? Então, nós vamos entender como essa prática escolar ela se desenvolveu ao longo da história, justamente baseado aí nas tendências pedagógicas. Então, vem comigo, pode ir para a tela. Nós temos aí o seguinte, pessoal. As pedagogias liberais, nós temos aí 4 pontos que são importantes. Na tradicional, o papel da escola era preparar o aluno para que ele pudesse assumir o seu papel na sociedade. Esse aspecto é um aspecto bem na linha da Revolução Francesa. Foi a Revolução Francesa que trouxe esse pensamento, que era justamente o quê? O aluno, aqui no caso o estudante, iria assumir o seu papel na sociedade, mas ele estava falando dele mesmo, a burguesia falando dela mesma. Nós temos que assumir o nosso papel na sociedade, ok? Nós temos que assumir o nosso papel na sociedade e a partir disso eu tenho este direito e quem vai me ajudar a fazer isso é a escola. Ele não estava pensando, pessoal, no trabalhador, tá bom? Ele estava pensando justamente nele. Por isso que ele tem esse aspecto, apesar de ser um aspecto muito interessante, ele tem esse aspecto liberal porque ele está pensando justamente em uma classe social bem favorecida, beleza? Como é que os conteúdos eram desenvolvidos aqui, pessoal? Transmitido como verdade absoluta, apenas o professor era o detentor do conhecimento. O método era expositivo e por meio da memorização, por meio da decoreba. Eles não estavam preocupados aí no que se refere a entender, a saber, a consumir
a se deleitar no conhecimento, mas simplesmente reproduzir o que o professor passava. O professor vinha, passava a matéria, passava lá uma prova com 10 questões, o aluno tinha que decorar as respostas e depois reproduzir lá essas 10 respostas. Era assim que acontecia lá na tendência tradicional. Vamos lá comigo? O professor e o aluno, como é que eles se relacionavam? O professor tinha autoridade e o aluno era passivo nesse sentido. Quando passa aí para a escola nova, quando a gente entra na escola nova, a gente vai trabalhar aí com a escola nova renovada progressivista. Então nós temos alguns aspectos aqui que vão mudando. Por exemplo, quando você olha para a tendência tradicional, você tem aí o olhar voltado mais para o professor, era voltado mais para o processo de ensino. Aqui na escola nova, tira esse foco, a escola nova tira esse foco do ensino e passa para a aprendizagem, ou seja, tira o foco do professor e passa para o aluno. Então, nesse sentido, nós temos aí duas tendências que foram constituídas dentro da escola nova aqui no Brasil. Vem comigo. A escola nova, quando fala a escola progressivista, fala que o papel da escola é adequar as necessidades pessoais ao meio social. Os conteúdos devem valorizar as experiências vividas pelos alunos. O método desenvolvido aqui na escola progressivista era a solução de problemas a partir das experiências dos alunos, e o professor, aqui nesse processo, era considerado auxiliador. Nós temos aqui também na escola nova, pessoal, a não diretiva. A não diretiva vem falando que o papel da escola é formar atitudes, ou seja, a formação de atitudes. Os conteúdos aqui faziam com que os alunos devessem buscar o seu próprio conhecimento. Os métodos eram desenvolvidos para facilitar a aprendizagem e, nesse aspecto da relação professor-aluno, o aluno era o centro. E aí a gente tem, infelizmente, nós temos aí a passagem da escola nova como sendo bastante criticada por vários aspectos. Para que você possa saber esses aspectos, eu convido você a estudar aqui comigo sobre tendências pedagógicas. A gente entra nesse aspecto histórico e aí nós passamos para o período da escola tecnicista, ok? A escola tecnicista vem aí no regime militar, ok? Então, nesse momento você tem a industrialização brasileira e a escola, olha o tanto que é importante, a escola vem justamente para que possa preparar esse indivíduo para o mercado de trabalho, que era justamente a indústria, a empresa. E aí a tendência tecnicista foi muito influenciada pelo Fordismo, pelo Taylorismo, e por vários outros autores aí que pensavam justamente dentro desse aspecto. Nós temos aqui uma metodologia baseada no behaviorismo, comportamentalismo norte-americano, aí de Skinner e Pavlov. Então, vários autores aí estrangeiros fizeram aqui uma influência muito forte no tecnicismo. Então, vem comigo, vamos aqui entender um pouquinho nesse aspecto aqui da prática escolar nesse momento. O papel da escola era modelar o comportamento humano, o conteúdo era desenvolvido dentro de uma sequência lógica dos conteúdos, o método era a transmissão e recepção de informação, e a relação professor e aluno era baseada de forma objetiva e por meio de fixação dos conteúdos. Aqui você tem, muito interessante, o foco na tendência liberal era o professor, o foco na tendência na escola nova era o aluno, e o foco na tendência tecnicista era o conteúdo. Você tira o protagonismo do professor e você tira o protagonismo do aluno na escola tecnicista, porque você tem especialistas que vão fazer o material e o professor vai apenas executar e monitorar o desenvolvimento desse trabalho, ok? Então é dentro desse aspecto aí as relações da prática escolar e cada um olhando para um aspecto da sociedade. Lá na escola, lá na tendência liberal tradicional, eles estavam justamente sendo desenvolvidas dentro daquele aspecto da Revolução Francesa, e por isso a sua influência para que você tivesse ali justamente o estudante assumindo o seu papel na sociedade. Você tem também aqui, agora, dentro da escola nova, a crítica a esse tipo de educação, e aí
e aí você tem o manifesto que aconteceu ali na década de 30, muito importante. Você tem, por exemplo, a reforma pombalina, que também influenciou para que a tendência tradicional pudesse ser deixada de lado, escanteada. E por fim, você tem aqui nas tendências liberais, a tendência tecnicista, que é a resposta para uma resposta conteudista do fracasso da escola nova no que se refere ao desenvolvimento da escola pública, beleza? Além disso, nós temos as tendências progressistas. As tendências progressistas, elas vão fazer uma crítica pesada sobre as tendências liberais. E aí nós começamos aqui com a tendência libertadora, que vai ser muito importante aqui quando fala da questão do papel da escola na tendência libertadora, a consciência da realidade da transformação e transformação social, são aspectos aqui. O conteúdo são baseados em temas geradores, o método são grupos de discussões e a relação professor e aluno é horizontalizada. Quando se trata da libertária, você tem aqui a preocupação com a transformação da liberdade, da realidade aqui na escola. As matérias são colocadas, mas não são exigidas como conteúdo. Você tem a vivência grupal como metodologia de trabalho e o professor é orientador quando se refere à relação professor e aluno. E aí, por fim, você tem a tendência crítico-social dos conteúdos, que vem se preocupando justamente com a conexão da difusão dos conteúdos programáticos com a realidade do aluno. A tendência crítico-social dos conteúdos é a resposta para justamente o combate à falta de conteúdo e também o combate à questão de estar ignorando a realidade dos estudantes. Então você pega o conteúdo, a realidade dos estudantes e transforma isso numa ferramenta de transformação, beleza? A tendência crítico-social dos conteúdos tem essa característica. Então vamos lá. O papel da escola é a difusão dos conteúdos conectado com a realidade, beleza? Os conteúdos devem ser culturais, devem estar estabelecidos culturalmente e devem fazer parte do cotidiano do estudante. Os métodos se desenvolvem por meio da relação direta da experiência do aluno, confrontando a sua realidade e tentando e também desenvolvendo ali desenvolvendo características para que ele possa ressignificar essa realidade. O professor, dentro desse processo, é mediador e o aluno é um participante ativo. Então é muito interessante nós entendemos como que a prática escolar ela foi se transformando ao longo da trajetória humana. Eu quero lembrar para vocês que a tendência tradicional, por exemplo, ela tem a parte religiosa e a parte leiga. Lá na parte religiosa, nós começamos lá em 1500, com a chegada dos jesuítas. Nós temos aí a transição com a reforma pombalina, e por meio dessa transição, os ideais burgueses tomam conta dessa tendência tradicional, e aí você tem uma reviravolta justamente lá na década de 30 com a escola nova, beleza? Então, e aí você tem a caminhada até chegar nos nossos dias, que aí nós temos outras tendências que estão aí sendo também estudadas e desenvolvidas, mas hoje a tendência crítico-social dos conteúdos é basicamente aquilo que nós temos como sendo a vanguarda, aquilo que nós temos de mais importante hoje, porque conecta o conteúdo com a realidade dos nossos estudantes, beleza? Vamos entrar aqui, pessoal, em alguns aspectos que são interessantes e é muito importante a gente tratar destes assuntos, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui, pessoal, de Max Weber. Max Weber. Quando a gente fala de autores, um dos principais autores aí que você pode encontrar quando se fala desse assunto é Max Weber. Então vamos lá. Ele vai tratar de um aspecto muito importante que é a ação social. Vamos lá então, pessoal. Para ele, a ação social é o principal objeto de estudo da sociologia, segundo Max Weber. E o que é ação social para ele, pessoal? Qualquer ação que possuísse um sentido e uma finalidade determinados por seu autor. Então, ele vai olhar para a educação e ele vai olhar dentro desse viés da ação
social. Olha só o que ele vai dizer, pessoal. Tanto as suas ideias vão ser tratadas da seguinte forma. É possível fazer uma conjugação da influência do idealismo filosófico desde Platão no pensamento de Max Weber. Então você olha para as suas crenças e os seus valores estão sendo todos influenciados no idealismo filosófico de Platão. E aí a gente vai olhar essa perspectiva das instituições sociais, olhando a perspectiva das instituições sociais como sendo justamente essa ação social. Para ele, organizações existentes na sociedade que têm como objetivo educar o indivíduo para a vida social são instituições sociais. Instituições sociais que regulam as ações sociais, que dizem o que fazer e o que não deve ser feito. Dentre essas instituições sociais, pode-se destacar em particular a escola. E quando eu falo então de ação social, a demanda da escola se faz a partir de uma ação social, porque ela demanda uma finalidade, ela demanda um sentido. E ele vai chamar essa ação social de um processo que deve ser desenvolvido dentro dessas instituições sociais. Você tem, por exemplo, além da escola, você tem os próprios hospitais, você tem a imprensa, você tem, por exemplo, a segurança. Então você tem várias instituições sociais que vão se desenvolver e elas também demandam um aspecto educacional. Porque você vai ter várias campanhas, por exemplo, quando se refere à questão da saúde, que tem esse aspecto educativo. Beleza? E aí ele vai dizer, olha, a escola é uma instituição social muito importante. Beleza? Agora, pessoal, quando a gente fala de Max Weber, qual é o ponto que pode cair na sua prova, que pode ser cobrado? E eu quero destacar com vocês justamente o que ele vai chamar de instrumento de dominação social. Existem 3 tipos de instrumentos de dominação social. Anote aí que são muito importantes, eles podem cair na sua prova. Vem comigo. Ele vai chamar de racional legal, que é um tipo de poder que se configura nas normas de hierarquia. Então você tem, por exemplo, nos cargos públicos, por exemplo, você tem, por exemplo, na própria política, você tem, por exemplo, na polícia militar, na polícia civil, você tem, por exemplo, no Tribunal de nos tribunais de justiça. São estes tipos de poder que vão se configurar dentro da perspectiva de normas e dentro da perspectiva de hierarquias. Beleza? Então, são estes tipos que ele vai chamar aí de instrumento de dominação social, tá certo? Ele vai chamar aí de instrumento de dominação social, quando ele vai tratar aqui justamente aí desses aspectos. Outro tipo de poder é o tradicional. O poder tradicional, ele vai tratar como sendo aqueles que predominam características patriarcais baseadas na tradição. Aqueles que vão ser baseados nos costumes, aqueles que serão baseados, por exemplo, em tradições, em culturas. Por exemplo, a autoridade dos pais, a autoridade dos mais velhos, a autoridade, por exemplo, dos professores da escola. Essas questões que têm essa perspectiva tradicional, ele vai chamar justamente de instrumento de dominação social tradicional. E aí ele tem um outro tipo de instrumento de dominação que ele vai chamar de carismático. O instrumento de dominação carismático é quando há seguidores, devoção e respeito pela pessoa em si, não pelo cargo ocupado, nem por alguma tradição que possa ampará-lo. Geralmente, pessoal, são líderes populares. Geralmente são líderes que vão desenvolver aí um ativismo popular. Os grandes líderes, por exemplo, de ativismo ecológico, ativismo social, pelas causas, por exemplo, dos pobres, dos mais pobres, pela causa, por exemplo, de pessoas que são indefesas, das crianças, por exemplo, dos idosos. Então, essas pessoas que têm essa projeção, hoje nos nossos dias, por exemplo, nas redes sociais, na televisão, são pessoas que desenvolvem um instrumento de dominação que Max Weber vai chamar de dominação carismática.
ok? Então, essas pessoas têm esse tipo de domínio, e aí isso pode ser colocado dentro da sua prova. Por quê? Porque a sua prova vai querer saber, a sua banca vai querer saber se você conhece esses instrumentos de dominação social. E um dos instrumentos de dominação social, ele vai falar que é a educação, beleza? Pelas suas questões tradicionais, pelas suas questões aí sociais, pelas questões carismáticas que a professora pode ou não desenvolver, os professores podem ou não desenvolver, ok? Aqui a gente vai tratar mais detidamente o que Weber vem tratando sobre educação. Vem comigo. Quando ele vai tratar de educação, ele vai dizer que é a preparação para o exercício de atividades funcionais. E para ele é fundamentada na racionalidade, na submissão à lei e na preparação de indivíduos para gerenciar as atividades burocráticas do Estado, instrumento na seleção social por proporcionar o sucesso do indivíduo. Ou seja, ele vem tratando a educação numa perspectiva instrumental, ou seja, a educação tem um objetivo, ela tem uma serventia, ela tem algo para dar para a sociedade, que é justamente esse preparo desse cidadão para essas atividades burocráticas, esse gerenciamento dessas atividades burocráticas. E mais, pessoal, ele vai dizer que é o instrumento necessário para um processo amplo de socialização. Para ele existe um conceito amplo de educação que vai englobar, pessoal, a educação religiosa, a familiar, a carismática, a filosófica, a especializada, a educação política e a educação literária. Ele vai dizer que a educação escolar e a educação não escolar, a prática escolar, ela tem esse aspecto muito importante, que ela vai trazer conceitos que vão ser englobados em todos os tipos de educação. Então, independentemente se é educação familiar, religiosa, educação carismática, educação filosófica ou qualquer tipo de educação, existe ali aspectos que vão ser repetidos, que vão caracterizar como se educação em todos os lugares. Por exemplo, uma pessoa mais experiente com uma pessoa menos experiente, um objeto que deve ser estudado, um objeto que deve ser ensinado, um conteúdo que deve ser passado de uma pessoa para outra, da educação mais simples à educação mais complexa, beleza? Outro ponto aí que nós vamos trazer, justamente que é muito importante, é que para ele a educação é um instrumento que vai propiciar um homem a preparação necessária para o exercício das atividades funcionais adequadas às exigências das mudanças ocasionadas na racionalização do homem que irá se deparar na sociedade. Na medida em que a sociedade se racionaliza historicamente, não é mais preparação para que o indivíduo compreenda o seu papel no conjunto harmônico do contexto social, e nem é vista como meio de libertação. Torna-se meio determinante para a estratificação social, uma forma distinta, onde busca-se obter privilégios sociais. Como eu disse para vocês, ele observa, ele vê a educação dentro de uma perspectiva instrumental, onde há base para a estratificação. Ou seja, eu posso educar as pessoas para dividir em estratos sociais a depender daquilo que é estudado, beleza? E aí vamos tratar um pouquinho sobre como ele encara essa questão numa visão capitalista, beleza? E ele vai tratar desse aspecto falando sobre a desilusão que há sobre o capitalismo. Ele vai dizer que o capitalismo reduz tudo, inclusive a educação, a mera busca por riqueza material e ascensão social. Ou seja, a educação perde a sua subjetividade, perde o seu valor intrínseco, porque qual é o objetivo da educação no final das contas? O dinheiro, as questões materiais, a ascensão social. Ele vai criticar a educação porque a educação hoje está voltada a sua mira para as questões capitalistas. Você vai ter poucas pessoas ou quase nenhuma pessoas que estudam meramente pela questão do conhecimento. Elas estão buscando realmente a ascensão aí social, material, financeira.
Ele vai dizer que, contrariamente aos princípios democráticos, a educação permite a formação de uma classe privilegiada, cujos membros, além das vantagens econômicas, adquirem vantagens sociais, o monopólio de determinados postos hierárquicos, salários compatíveis com a posição social e não com o trabalho que se realiza. Então é dentro desse aspecto ele faz uma crítica à educação que está posta, porque ele diz que ela está refém de questões aí econômicas, beleza? Muito importante esse aspecto. E aí, pessoal, a gente vai tratar agora de outro autor, que é um autor muito importante também, quando se fala de prática social, de questões aí sociais e prática escolar, é justamente Karl Marx. Pessoal, quando a gente for tratar de Karl Marx aqui, eu quero que você entenda que nós estamos tratando no campo das ideias, e por isso nós vamos aqui nos ater aos pontos que ele vai tratar sobre educação, e também vamos nos ater sobre os aspectos que vão cair na sua prova. Um ponto muito importante quando você tratar de Marx é que ele foi influenciado pelas questões econômicas. Quando a gente trata de Karl Marx, você deve lembrar que ele tem uma base muito importante na perspectiva social. Como que eu penso isso, professor? Ele pensa muito na questão de luta de classes, tá certo? Burguesia e proletariado, e na questão do capital. Ou seja, ele vê essa questão aí, então ele vai traçar uma série de conceitos, ele vai traçar muitos conceitos que vão tratar a respeito desse assunto. E aí perguntaram para ele, Karl Marx, e a educação, e a escola nesse sentido? Aí ele vem e vai falar da escola, sendo influenciado por esses aspectos que ele já vem tratando ali, justamente nas suas teorias, dentro dos conceitos que ele vai trabalhar, ok? Então é dentro dessa perspectiva, desse esboço, desse escopo teórico de Karl Marx que ele vai desenvolver aí seu pensamento sobre a escola. Qual é a visão dele, pessoal? A visão dele sobre educação tem como objetivo uma profunda mudança da sociedade capitalista e sua transformação, bem como sua superação em relação a outras concepções educacionais. Então, o que ele quer com a educação? Ele quer usar a educação como transformação dessa sociedade. Ele vai usar, pessoal, além da educação, ele vai dizer que existem várias outras ferramentas, mas que a educação é uma ferramenta muito importante para a mudança dessa sociedade capitalista para uma sociedade socialista, ok? Então a educação para ele é importante dentro desse aspecto. E a educação para ele, pessoal, gira em torno de uma construção de um projeto de libertação de classes populares e tem como horizonte a relação dos homens com os meios de produção. Então ele vai tratar, pessoal, a educação justamente dentro desse aspecto, como sendo libertadora para transformar essa sociedade e para transformar principalmente a mente dessas pessoas que estão estudando para o desenvolvimento, para uma transformação, para uma ruptura nessas relações de produção que estão acontecendo ali, ok? Então ele vai olhar para a educação justamente como sendo uma ferramenta de transformação dentro desse aspecto. Passando agora para outro autor, nós temos aí Antônio Gramsci. Lembremos que o Antônio Gramsci vai também observar a educação dentro da sua experiência. Não sejamos anacrônicos, ok? Nós temos aí várias questões que Antônio Gramsci vem falando, e entre os aspectos que ele vem tratando, ele vem falando o seguinte, olha, foi posta dentro do processo capitalista uma hegemonia, um processo hegemônico, e esta hegemonia deve ser combatida. E como isso está sendo estabelecido? Aí ele vai dizer, está sendo estabelecido na sociedade, está sendo estabelecido na escola, e uma das ferramentas muito importantes para o processo dessa hegemonia, para a colocação dessa hegemonia sobre as classes subalternas, as classes populares, é justamente o currículo. Então o que ele vai fazer? Ele vai dizer, olha, a escola ela deve ser um espaço para o exercício da contra-hegemonia que está sendo colocada. Ele diz que a classe burguesa vem trazendo o seu conhecimento, a sua cultura, o seu modo de vida e vem justamente dominando a classe popular de forma hegemônica por meio dos instrumentos que ela tem, que é a escola, o professor,
o currículo, e ele vem dizendo o seguinte: olha, nós devemos desenvolver de forma bem enfática uma escola que trabalhe na contramão disso, que ele vai chamar de contra-hegemonia. Um aspecto muito importante, aspectos contra-hegemônicos. Um aspecto muito importante é que ele vem tratando do intelectual, ele vem falando o seguinte: olha, você tem os intelectuais que estão sendo constituídos. Aquele intelectual comum, ele vai estudar e ele vai servir a quem pagar mais. Esse intelectual é o intelectual comum. Já o intelectual orgânico, ele vai estudar para defender a sua classe que ele pertence, a classe que ele pertence. Então, a própria burguesia pode constituir intelectuais orgânicos, mas a classe popular também pode constituir intelectuais orgânicos. Então vamos, nós que somos de classe popular, nós somos proletariados, vamos nos constituir, vamos formar aqui intelectuais orgânicos para que possa nos ajudar dentro desse contexto. E onde isso começa? Ele vai dizer na escola. Beleza? Então, para ele, justamente dentro desse pensamento, ok, dos processos hegemônicos, qual é o papel da escola? Vem comigo. A conquista da cidadania e a elevação da cultura das massas. Quando ele fala da elevação da cultura das massas, ele vai estar falando justamente da construção desse processo contra-hegemônico. E aí ele vem tratando, pessoal, da escola unitária. Olha como é que ele vem tratando essa questão aí. Pode trazer aqui para mim, como ele vem tratando essa questão aí da escola unitária. Vem comigo. Ele vai trazer uma proposta de uma escola única, mantida pelo Estado, que oferecesse uma educação de qualidade, idêntica à oferecida nas escolas privadas de elite. Olha o que ele vem dizer. Nós temos duas escolas. A escola pública, que está preparando o operário, e a escola privada, que está preparando quem, pessoal? O patrão. Ele queria o quê, pessoal? Uma escola única, que não tivesse essa divisão, que a escola pública também pudesse ser igual à escola lá privada, a escola que está preparando o patrão, beleza? Então é dentro desse aspecto. Serviria para preparar a sociedade para um modelo socialista, porque ele era socialista, tá certo? E aí ele vai chamar de perspectiva omnilateral, que é a superação do modelo de produção capitalista. Então, ele sofre influência aí de Karl Marx e ele vai batalhar, ele vai lutar por uma escola que tenha também esses aspectos. Mudando agora também, nós já entendemos qual é o papel da escola para Antônio Gramsci. Vamos passar agora para Theodor Adorno, beleza? O que Adorno fala a respeito da educação? Para que nós possamos entender como Adorno pensa a respeito da educação, nós vamos entender qual é a corrente de pensamento que ele se estrutura o seu pensamento. É a escola de Frankfurt, que é uma escola de ideologia marxista, beleza? Então por aí você percebe que ele já trabalha dentro dessa perspectiva socialista progressista, beleza? Então vem comigo. A escola de Frankfurt, que é uma corrente de pensamento no início da década de 20, que vai ter aí as suas bases na ideologia marxista, que vai combater qualquer forma de governo totalitário e acreditava que a tolerância era o único meio de criar relações sociais plurais, solidárias e justas. Foram os criadores dos conceitos de indústria cultural e cultura de massa. Dois conceitos aí que foram cunhados na escola de Frankfurt. Entre os autores da escola de Frankfurt, você tem Adorno e você tem, por exemplo, Paulo Freire. Não necessariamente eles frequentaram a escola de Frankfurt, mas as suas teorias estão baseadas dentro desses princípios da escola de Frankfurt. Por isso eles são chamados também de autores da escola de Frankfurt. Lembrando, pessoal, que a escola de Frankfurt tem muito mais conceitos, tá bom? Muito mais questões, como a perspectiva dialética, tá certo? Materialista dialética, que é muito importante. Mas aqui nós estamos tratando especificamente esse recorte das questões voltadas para a prática social, educação, sociedade e prática escolar. Então a gente não vai expandir muito, porque senão a gente se perde aí nos conceitos e a gente precisa entender o que Adorno fala sobre a educação nesse sentido, beleza? Para ele, a educação deve ser utilizada para evitar a barbárie. O que isso significa, professor?
Quando você tem uma educação, você tem uma formalização dessa educação, uma institucionalização dessa educação. A educação sendo institucionalizada, você vai fazer com que a pessoa passe por um processo, e esse processo vai auxiliar para que as pessoas trabalhem dentro de uma perspectiva solidária e vai evitar que as pessoas se matem, que as pessoas desenvolvam a barbárie, que as pessoas formem facções e grupos para que possam se rivalizar. Então ele acredita que a educação tem esse papel muito importante. Outro aspecto importante, e não deveria deixar de ter, é a busca da emancipação humana. Em que sentido? Justamente buscando ressignificar o seu meio, olhando a sociedade de forma crítica, para que pudesse aí, por meio desse processo, ressignificar o seu meio e se constituir como sujeito do seu processo educacional. Tem mais, pessoal. A dimensão crítica da cultura, que deveria garantir a emancipação. Só um minuto. Que deveria garantir a emancipação, cede lugar à semi-formação, em que predomina a adaptação e o conformismo à situação vigente. Para ele, pessoal, a escola se transformou em um simples instrumento a serviço da indústria cultural, que trata o ensino como mera mercadoria pedagógica em prol da semi-formação. Então, pessoal, ele vem tratando que a emancipação deve ser colocada no lugar dessa semi-formação. Ele vem criticando a semi-formação. O que é a semi-formação? A semi-formação é o processo de adaptação, o processo de conformismo, o processo de resignação daquilo que está acontecendo na sociedade. Eu não vou conseguir lutar contra isso mesmo, vou deixar acontecer naturalmente, vamos dizer assim, porque eu não consigo lutar contra isso. Ele vai chamar de semi-formação. Ele vai dizer o seguinte, olha, para que nós possamos nos transformar em sujeitos do processo de ensino e aprendizagem, sujeitos da nossa vida, nós devemos trocar essa semi-formação pela emancipação. Por que eu estou tratando desse aspecto, pessoal? Porque ele vai dizer que a escola é um espaço propício para o exercício da semi-formação. Sendo que a escola deveria ser um espaço para garantir a emancipação. Então nós temos aqui, pessoal, semi-formação ao contrário de emancipação. Ele vai dizer, olha, abandone a semi-formação e adote a emancipação, beleza? Então é isso que é isso que Theodor Adorno vem trazendo, beleza? Adorno também prega um projeto pedagógico que consiga libertar da opressão e da massificação. O caminho para isso é a formação de um indivíduo culto, com conhecimentos científicos e humanos e artísticos, preparado para a vivência democrática. Ele acreditava que a educação era capaz, sim, de gerar conhecimento, e esse conhecimento para o desenvolvimento dos indivíduos. Mas ele dizia o seguinte, olha, a escola do jeito que está, que está trabalhando em prol da resignação do ser humano e não da emancipação do ser humano, não pode continuar. Então ele criticava a educação e propunha justamente um projeto pedagógico que fosse capaz de libertar os indivíduos. Ele acredita que a cultura da sociedade capitalista impõe um mecanismo de construção de heteronomia, fazendo o ser, o homem, igual numa perspectiva coletiva para que ele possa perder a sua individualidade. O indivíduo perde a capacidade de pensar e agir por conta própria, consequentemente de ser solidário e respeitar o próximo. Somente essa alienação poderia explicar uma situação tão grave como a barbárie presente na sociedade. E aí ele vai trazer um exemplo muito interessante como o Holocausto, como um exemplo de como a massificação, a construção da heteronomia faz com que o indivíduo perca a sua identidade
e cometa realmente barbáries como o processo, por exemplo, do Holocausto. Muito importante frisar, pessoal, que Adorno, Theodor Adorno, vem trabalhando esses aspectos da educação pensando em um tipo de educação que seja capaz de combater todos esses processos. O processo da construção da heteronomia, o processo da resignação por um processo de emancipação e outros pontos que são muito importantes. Chegamos a Paulo Freire. Aqui Paulo Freire é muito rápido também, a gente vai tratar de uma forma mais rápida, tá certo? Porque vocês já conhecem, existem vários materiais aqui. Eu trouxe, por exemplo, o resumo de 2 livros dele. Eu trouxe, por exemplo, vários outros materiais que vão auxiliar aí no nosso entendimento a respeito de Paulo Freire. Só tratando aqui como ele desenvolve o seu pensamento, primeiro ponto, ele vai criticar a educação bancária, que é uma contradição do educador educando, que serve de dominação, é antidialógica, inibe a criatividade passiva, é domesticadora, é conservadora por uma educação que ele vai chamar de libertadora, dialógica, da conversa, da emancipação, que vai superar a contradição educador-educando, serve de libertação, é dialógica, estimula a reflexão ativa, é crítica, porque dá autonomia e é revolucionária. Então ele vai criticar a escola bancária, a educação bancária, e vai propor a educação dialógica, a educação libertadora, beleza? A educação dialógica é baseada no diálogo, é baseada na prática da liberdade, é baseada justamente ali na atitude da escuta, na atitude da conversa, da transformação daquele espaço, beleza? E ele vem propondo justamente essa educação problematizadora tão importante que foi capaz aí de fazer parte das tendências pedagógicas, beleza? Ele vai dizer que o educador libertador, é um provocador de situações que fomenta o educando a pensar e a descobrir o seu papel na sociedade. Aspectos aí muito importantes, porque ele vai dizer que a educação problematizadora ela vai trabalhar dentro de uma perspectiva revolucionária, beleza? E um aspecto muito importante que pode cair na sua prova é a educação gnosiológica, beleza? Um aspecto que pode cair aí, que eu não posso deixar de frisar, que ele vai destacar, aí destacou a impossibilidade de existir uma prática educativa sem conteúdo, ou seja, sem objeto de conhecimento, e justifica afirmando que a prática educativa é naturalmente gnosiológica, ou seja, ela é capaz de produzir conhecimento. Por meio dessa dialogicidade, por meio do diálogo entre professor e aluno, vai ser constituído um produto do conhecimento, que ele vai chamar desse aspecto gnosiológico, ou seja, dessa produção de conhecimento. Ou seja, você vai ter ali um bate-papo entre eles, o resultado desse bate-papo vai gerar um produto, que ele vai chamar ali justamente de educação gnosiológica. Ele vai dizer o seguinte: quando o educador e o educando estão conversando, você tem ali o ciclo gnosiológico, que ele vai chamar, e vai ter um produto disso. O produto desse bate-papo vai ser justamente aí os aspectos, a natureza gnosiológica desse bate-papo, beleza? Que é o produto intelectual, o produto, o objeto do conhecimento. Dando continuidade, ele vai também falar a respeito da importância dos círculos de cultura. Os círculos de cultura é aquele momento onde você vai horizontalizar as relações de poder, onde o aluno e o professor eles estarão no mesmo campo de pensamento, onde não há hierarquia de pensamento, onde não há hierarquia de poderes, onde eles vão ali poder contrapor as suas ideias em campos iguais. Ou seja, você vai ter ali uma roda de conversa onde todos terão a possibilidade de desenvolver o seu conhecimento, sendo que não há nenhum tipo de recriminação por meio do desenvolvimento daquela atividade. Por isso que dá ali o seu produto gnosiológico, o produto do conhecimento.
muito importante, e uma das ferramentas é o ciclo de cultura. E aí, o conteúdo, pessoal, como é que o conteúdo se dá aqui? Por meio de temas geradores. Como é que isso vai acontecer? Você vai inserir o aluno iletrado dentro de um contexto social e político, despertando nele o desejo, a cidadania e transformação. Então é esse o objetivo do tema gerador a partir aí do pensamento de Paulo Freire. Não é só pegar uma palavra e depois desmontar aquela palavra. Não, ele tem esse aspecto social, esse aspecto do desenvolvimento da cidadania, esse aspecto da transformação. Beleza? Então nós vamos agora falar sobre Bourdieu e Passeron, dois autores que também vão falar sobre escola, que vão cair na sua prova quando se trata desse aspecto. O que Passeron vai dizer sobre a escola? Para ele, a escola seria a principal estrutura objetiva que molda as mentalidades e os comportamentos. Então, para ele, a escola é capaz de fazer o quê? Modificar o pensamento humano e moldar esse pensamento humano. E Bourdieu, o que Bourdieu vai dizer? Ele se via igualdade de oportunidades, meritocracia, justiça social. Bourdieu passa a ver reprodução e legitimação das desigualdades sociais. Então ele também vai fazer a crítica e vai dizer ali é onde você vai reproduzir e legitimar as desigualdades sociais. A educação, na teoria de Bourdieu, perde o papel que fora atribuída à instância transformadora e democratizadora das sociedades e passa a ser vista como uma das principais instituições por meio da qual se mantém e legitimam os privilégios sociais. Pessoal, para saber mais sobre Bourdieu e Passeron, eu convido vocês também a assistirem as nossas aulas sobre este assunto aqui. Eu não vou me aprofundar, eu vou me ater o que Bourdieu e Passeron e os outros autores aqui posteriores a ele vão dizer a respeito da escola, tá bom? A respeito da educação. Althusser. Althusser vai trabalhar dentro dessa perspectiva. Só lembrando, pessoal, aqui, esses camaradas aqui, Bourdieu e Passeron, eles vêm com a teoria da violência simbólica, ok? Da violência simbólica, tá? Eu não tratei a respeito da violência simbólica, porque o nosso objetivo aqui é tratar sobre o pensamento deles a respeito da escola, da educação, tá bom? Mas só para tirar essa dúvida aí, quem são esses autores. Vamos lá, tratando agora de Althusser. Althusser é o autor dos aparelhos ideológicos. Nós temos aí, pessoal, os aparelhos ideológicos e os aparelhos repressores do Estado. Ele vai dizer que o governo vai usar estes dois aparelhos para dominar a sociedade. E ele vai, por exemplo, trazer um exemplo de aparelho repressor do Estado, a polícia. Ele vai dizer que a polícia é um aparelho repressor do Estado. Quando a sociedade não está querendo escutar os políticos, os governantes, eles usam como repressão. Mas ele vai dizer que a ferramenta mais poderosa do governo não são os aparelhos repressores do Estado, gente. Porque contra os aparelhos repressores do Estado tem como lutar. Ele vai dizer que existe um inimigo silencioso, um inimigo muito mais poderoso, que são os aparelhos ideológicos do Estado. E entre esses aparelhos ideológicos do Estado, ele vai dizer que a imprensa faz parte dos aparelhos ideológicos do Estado. As instituições religiosas são também aparelhos ideológicos do Estado. E principalmente, minha gente, a escola. Ele vai dizer que a escola é o principal agente, a principal ferramenta para inculcar na classe subalterna os valores da classe burguesa. Você quer um exemplo de o tanto que é importante essa questão dos aparelhos ideológicos do Estado? Eles inculcam tão poderosamente a cultura dos ricos, a cultura dos poderosos, a cultura da classe dominante, vamos colocar assim, nas classes populares, ao ponto das classes populares quererem imitar as classes dominantes. Por exemplo, você tem lá o senhor, que é o empresário, o banqueiro, o dono lá do iate, que usa aquela camisetinha gola polo, que tem um jacaré. Aquela camisa lá custa rios de dinheiro. O trabalhador da classe popular olha aquilo ali, acha bonito, só que ele não vai ter dinheiro para comprar
lá na mesma loja, porque a loja é uma loja elitista, uma loja caríssima. Onde é que ele vai comprar? Na feira. E ele vai ter uma camisa que imita rico. Então, esse imitar rico é o poder que o aparelho ideológico do Estado teve para com aquele da classe popular. Então, é muito importante a gente frisar o seguinte: o aparelho ideológico do Estado foi tão forte, tão forte, tão forte, ele tem um poder tão forte na nossa vida, que ele gerou um mercado de falsificação de perfume, de falsificação de roupa, de falsificação de calçados, porque as pessoas querem imitar os ricos, mas não têm a possibilidade financeira. O que elas vão fazer? Elas vão meio que mimetizar a vida do rico. Por meio do quê? Por meio daqueles falsificados. Então, olha o poder que há sobre os aparelhos ideológicos do Estado. Eu estou falando aqui, pessoal, dentro de uma perspectiva mais tranquila, dentro de uma perspectiva mais assim, como eu vou dizer para vocês, jocosa. Mas o poder dos aparelhos ideológicos do Estado, ele é terrível sobre a classe subalterna, porque ele vai dizer, olha, você é pobre, vai morrer pobre, você não pode nem combater o seu patrão, você não pode ir contra o seu patrão. A gente não pode fazer nada, porque se a gente fizer alguma coisa, a gente vai ter problema. Quem está dizendo isso é o professor Vitor? Não, isso quem diz é Althusser, beleza? Então vamos lá. Dominam não pelo uso da força, mas sim pelo uso da ideologia para manter a classe dominante no poder. Só isso, essa aqui é a frase que eu queria deixar para vocês, muito importante. E aí a gente passa para o próximo, que é Baudelot, a próxima dupla, que é Baudelot e Stablet, que vai ali ser os críticos da escola dualista. Beleza? Vem comigo. Se vivêssemos em uma sociedade dividida em classes, não é possível haver uma escola única. Eles, em resumo, vão dizer que existe escola para pobre e escola para rico. Beleza? E que isso é uma impossibilidade de crescimento da classe popular, das classes que estão ali em processo, as classes trabalhadoras, beleza? Então vem comigo. Trata-se não apenas de duas escolas diferentes, mas opostas, heterogêneas. As classes é as duas escolas que ele vai tratar, tá certo? Antagônicas. As duas redes de escolaridade são secundária superior e a primária profissional, que corresponde à divisão da própria sociedade burguesa e do proletariado. Percebeu? Duas escolas, a para a burguesia e a escola do proletariado. Muito pontos importantes aí que vão ajudar a gente agora a responder as nossas questões. Beleza? Então, partindo agora para as nossas questões, rapidinho aqui para o chat, para a gente não perder tempo. Essa aula aqui já passou de 1 hora, então nós vamos aqui responder as questões também rapidinho. Só dando uma boa noite aí a Rosiane conosco, Ângela, Juliana, a Helenilde conosco também, Francisca, boa noite, a Corrinha também conosco, Elisângela, Adriana, a Game Cauã conosco aqui também, a Alexandra, Dilma Gonçalves conosco, a Cleo conosco, a Simone Sena e a Ana Severa. Pessoal, se você tem aí, se você está assistindo do seu celular, pegue o seu celular, tire um print da tela, compartilhe conosco lá nas nossas redes sociais. Você que não não conhece a nossa rede social, o nosso Instagram, acesse lá, @Prof. Vitor Soares, @Prof. Vitor Soares, tire um print da tela, compartilhe conosco lá nos stories, para que nós possamos divulgar essa aula para mais pessoas. Pessoal, é conteúdo de prova dado para você de graça. Tem gente cobrando rios de dinheiro aí para que você possa estudar esse mesmo conteúdo. Aproveite, compartilhe com os seus colegas, compartilhe esse material com seus colegas, compartilhe essa aula com seus colegas. Também deixe aqui o seu like. Quando você deixa o seu like aqui conosco, na nossa aula, mais pessoas vão ter oportunidade de assistir essa aula. A Maria dos Santos pedindo para que a gente pudesse deixar, para que nós possamos deixar disponível os slides aqui no YouTube. Pessoal, nós temos um local onde deixamos disponível esse material. Onde é, pessoal? Onde é que eu deixo disponível esse material? Lá no nosso canal do Telegram.
Lá no Telegram você entra e você vai ter justamente esse material disponível para você, tá bom? Material riquíssimo, material que vai te ajudar aí, porque eu tenho certeza que tem muita gente que está querendo estudar esse conteúdo, não sabe nem por onde começar, e aí você vai ter a oportunidade de ter esse material de forma gratuita. Eu não vou cobrar nenhum real sobre essa questão aí do PDF, beleza? Outra questão também muito, muito importante, pessoal. Não deixe de assistir essa aula mais de uma vez para que você possa tirar as suas dúvidas, tá bom? Assista essa aula mais de uma vez, responda as questões para que você possa aí ter a oportunidade de estudar e conseguir aí gabaritar este assunto, tá bom? Eu vou tomar um pouquinho mais de água aqui para a gente começar as nossas questões. Então vamos lá, trabalhando questão a questão agora, vamos juntos. Primeira questão diz o seguinte: com relação à sociedade política, a sociologia política julgue o item subsequente. De acordo com a tipologia weberiana, há 3 tipos de dominação. Opa! Questão de prova, falei para vocês que cai questão sobre a tipologia, os tipos de dominação de Max Weber. Olha só. Racional, baseada nas crenças da legalidade, da ordem dos títulos que exercem a dominação. Como eu falei para vocês lá, os cargos públicos, os juízes, as polícias, né? A tradicional, fundamentada na crença da legitimidade das tradições, os pais, por exemplo, e a carismática, baseada no devotamento fora do cotidiano e justificado pelo caráter sagrado ou pela força heróica de uma pessoa. Pessoal, certíssimo, certíssimo, é a carismática, a tradicional e a racional legal, beleza? Então pode colocar aí gabarito certo. Próxima questão, vamos lá. Próxima questão diz o seguinte: Karl Marx foi um dos principais representantes do pensamento pedagógico socialista. Para o autor, pessoal, lembrando sempre, Karl Marx ele tem ali um pé nas questões econômicas. Ele vai olhar nas relações para as relações econômicas. Lembra lá da questão da mais-valia, lembra lá da questão da alienação, as classes de poder, ele vai falar do proletariado, vai falar também da burguesia. Então, o pensamento dele é econômico, beleza? Ele vai olhar a educação dentro desse aspecto. Vem comigo. A educação está isenta da intromissão direta determinada pelas relações sociais. Ele não fala que está isenta, ele vai falar que está impregnada. A educação do futuro não deveria nascer do sistema fabril, muito pelo contrário, ele fala que deve nascer na fábrica, deve nascer da classe trabalhadora. A educação é parte da totalidade social, ok, incluindo as relações de determinação e influência que ela recebe da estrutura econômica. Certíssimo, pessoal, pode gabaritar aí, gabarito, letra C. Apenas a educação deveria encarregar de desencadear o desenvolvimento total do homem, aí a mudança das relações sociais. Não, ele fala que não é apenas a educação, mas a educação é importante. Existem outros aspectos, como, por exemplo, a questão da família, a questão do patriarcado, existem outros aspectos que ele vai também trabalhar que são muito importantes. A relação também do proletariado com a burguesia, mas ele não vai dizer que a educação é a única, tá legal? A transformação educativa deveria ocorrer após a Revolução Social. Não, ele diz que essa transformação educativa ela deve acontecer concomitante, beleza? Junto. Apesar de ser a C, eu gosto de sempre comentar as outras para a gente poder entender o que o autor está falando, o que a banca, no caso aqui, está trazendo, beleza? Pontos aqui que são muito, muito importantes. Vem comigo então, gabarito letra C. Vamos para a questão 3, que vem tratando o seguinte. Althusser, herdeiro intelectual de Karl Marx, elaborou crítica radical aos sistemas de ensino, denunciando o seu caráter de classe e de aparelho ideológico do Estado. Ele vai dizer, pessoal, quando se fala de Althusser, automaticamente aparelho ideológico do Estado. Ele vem tratando a educação como sendo um dos aparelhos mais poderosos, ideologicamente falando, para a destruição aí das ideologias da classe trabalhadora. Então pode colocar aí gabarito certíssimo, gente. Próxima questão diz o seguinte:
A educação tem sido objeto de análise de diversos teóricos representantes de diferentes áreas do conhecimento que buscam compreender esse fenômeno e o seu papel na sociedade. Do ponto de vista sociológico, julgue o item a seguir. Para Gramsci, a educação se constitui como um instrumento fundamental de luta para estabelecer uma nova relação hegemônica e uma nova cultura política na sociedade. Lembra que eu falei para vocês que ele trabalha com uma hegemonia que está posta, mas ele fala que precisa se colocar uma nova hegemonia, uma nova relação hegemônica. Lembra que eu falei para vocês? É justamente isso. Gramsci, você vai lembrar de questões hegemônicas e vai lembrar de intelectual orgânico. São dois pontos aí que as provas adoram tratar quando fala-se de Gramsci. Pode gabaritar aí, questão correta. Próxima questão diz o seguinte, minha gente. De acordo com a perspectiva da relação entre educação, sociedade e prática escolar, julgue o item. Para Adorno, a extensão da escola básica às classes trabalhadoras não significou a concessão a elas do direito à integração plena da sociedade, mas apenas uma falsa conscientização. Lembra lá do conceito de Adorno? Semi-formação diferente de emancipação. Lembra que eu falei para vocês? E é justamente isso que ele está falando aqui. Ele está dizendo, olha, a escola é um espaço de semi-formação, mas deveria ser um espaço de emancipação. Lembra que eu falei para vocês? Tá aqui uma questão que está tratando justamente desse aspecto. Ele está dizendo o seguinte, a escola é um espaço de semi-formação. Pode gabaritar? Questão certa, gente. Pode gabaritar aí, questão corretíssima. Próxima questão diz o seguinte. Para a teoria freiriana, a função da escola é preparar criticamente, ok, o indivíduo, integrando-o à sociedade, ok, contribuindo para a transformação social, perfeito, por meio de uma prática criativa, ok, participativa, dialógica e conscientizadora. É esse o pensamento de Paulo Freire, é assim que ele trata quando se fala sobre a função da escola, quando pega a escola e o seu papel na sociedade. Lembra que essa aula hoje é justamente sobre isso, a escola e o seu papel na sociedade. Paulo Freire, quando trata... Por isso que eu trouxe essa questão aqui, porque ela é bem representativa. E todos os autores que eu trouxe aqui é justamente... ele vai falar sobre o papel da escola no desenvolvimento social, o seu papel social, o seu papel econômico, o seu papel no que se refere à constituição do sujeito, do cidadão, e a escola vai ter justamente as suas influências, vai ser influenciada e irá influenciar nessa transformação. Então, muito importante. Pode gabaritar aí, pessoal. Gabarito certíssimo. Próxima questão diz o seguinte. Julgue os itens a seguir relativos à concepção progressista de Paulo Freire aplicada à educação de jovens e adultos. A prática educativa, realmente política, possibilita tanto a construção de saberes pelas pessoas, quanto a própria conscientização. Olha o que Paulo Freire trouxe. Ele falou a prática educativa ou a prática escolar. Por que ele não colocou a prática escolar? Você percebeu? Porque Paulo Freire não está preocupado, pessoal, com essa sistematização da educação. Ele está preocupado com o papel que a educação tem, independentemente do espaço. Ele dava aula debaixo da árvore, ele dava aula nas casas, ele dava aula nos espaços comunitários. Então, ele já vem tratando isso como prática educativa. Por isso eu comecei a aula falando sobre prática educativa e prática escolar. Porque Paulo Freire vem tratando como prática educativa. E é justamente isso. Esse aspecto político não é, pessoal, partidário. O político, para ele, é construção de saberes, é a conscientização, é a transformação, é a ressignificação deste cidadão. Isso que é a questão política da prática educativa para Paulo Freire. Não tem nada a ver com questão político-partidária. Pode colocar aí, gabarito certo. Próxima questão
diz o seguinte: pertencem ao campo das teorias crítico-reprodutivistas as seguintes teorias. Pessoal, violência simbólica, pode colocar aí, ó, violência simbólica. O que mais, professor? Aparelho ideológico do Estado e escola dualista. Beleza? Então nós temos aí as três aí que vão fazer os três conhecimentos, campo do conhecimento, que vão fazer parte das teorias crítico-reprodutivistas. Então vem comigo. Construtivismo não, teoria do sistema enquanto violência simbólica, ok. Escola enquanto aparelho ideológico do Estado, ok. Teoria tecnicista, não. Sistema do ensino, teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica, ok. Teoria da escola enquanto aparelho ideológico do Estado, ok. E teoria da escola dualista, gabarito letra C. Muito, muito bom. Letra C. Questão 9 vem dizendo o seguinte: na década de 70 do século 20, foi marcada por concepções educacionais nas quais se afirma que a escola e a educação reproduzem a sociedade de classes e reforçam o modo de reprodução capitalista, as chamadas teorias crítico-reprodutivistas. Assinale a alternativa em que todos os nomes são representantes dessa teoria. Pessoal, você tem aí Bourdieu e Passeron, mostrei para vocês. Você tem aí Althusser, mostrei para vocês. E você tem Baudelot, Stabler, mostrei para vocês. Violência simbólica. Quer violência simbólica? Bourdieu e Passeron. Quem é o aparelho ideológico do Estado? Althusser e Baudelot, Stabler, escola dualista. Gabarito, letra B. Pode gabaritar aí, gabarito, letra B. Próxima questão diz o seguinte: acerca das relações, da relação educação e sociedade, julgue o item a seguir. Gramsci, em uma perspectiva conservadora da relação educação e sociedade, fornece elementos que permitem conceber uma teoria dialética para a educação. Pessoal, teoria dialética e a perspectiva conservadora da educação, da relação educação e sociedade, nem combina. Nem combina. Porque essa perspectiva tradicional, ela não pensa nessa perspectiva dialética. Ela não pensa, ela não está baseada na teoria dialética. Erradíssimo. Pode colocar aí, questão errada. Gramsci era adepto da linha crítica e transformadora. Ok, minha gente? Não da perspectiva conservadora. Aí sim, se tivesse colocado em uma perspectiva crítica e transformadora da relação educação e sociedade, fornece elementos que permitem conceber uma teoria dialética para a educação. Aí estaria certo. Agora, a perspectiva conservadora da educação e sociedade, não. Ele não tem, muito pelo contrário, ele combate essa perspectiva conservadora, tendo essa linha crítica transformadora. Beleza, pessoal? Então é isso. Nós estudamos aí juntos esse assunto que cai na sua prova, que vai te ajudar bastante. Espero ter ajudado a cada um e a cada uma de vocês. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.